Você tem coragem de questionar suas próprias certezas? Hoje eu te convido a fortalecer a sua mente contra a desinformação e passar a usar o seu pensamento crítico. Vamos analisar juntos a diferença entre o conhecimento científico e as crenças inflexíveis. Eu quero que você consiga navegar pela complexidade da verdade em um mundo que muda o tempo todo. Então, se essa pergunta te incomoda um pouco, saiba que isso é bom. O desconforto é o primeiro passo para uma mudança verdadeira. O meu objetivo não é trocar um conjunto de certezas por outro mais bonito. É oferecer um caminho claro para vivermos em uma época em que opiniões se confundem com fatos, em uma época em que a confiança parece mais importante que um método, e a pressa nos faz decidir sem entender o que realmente está acontecendo. Há uma diferença clara entre o que acreditamos e o que sabemos. A crença é pessoal, vem das memórias, sentimentos, cultura e identidade. A evidência é pública, pode ser verificada e está sempre aberta a correções. As duas coisas podem existir juntas, mas não devem ser tratadas da mesma forma. As crenças nos dão valores e um sentido para a vida, muitas vezes. As evidências devem guiar decisões que afetam a todos, como política, saúde, prioridades. Quando confundimos as duas, perdemos o rumo. As decisões passam a ser baseadas em grupos e alianças, e os dados são usados apenas para enfeitar discursos, e os erros se tornam muito mais difíceis de corrigir. Isso não é de hoje. Por muito tempo, confiar era o mesmo que seguir a tradição. As pessoas ouviam os mais velhos e pronto. Depois, com o método científico, a experiência comprovada passou a ser mais importante que a autoridade. E isso não foi um ato de rebeldia, foi uma forma de cometer menos erros. O método científico não promete conforto e nem que nunca vai errar. Ele promete fazer perguntas melhores e estar aberto a correções. É um acordo baseado na humildade. Em vez de dizer eu sei, ele pergunta: o que as provas nos mostram até agora? Chegamos na era das redes sociais, uma era que duvidar de algo é visto como um ataque pessoal. Ter muitas opiniões diferentes é bom, mas o costume de transformar eu gosto em é verdade nos leva de volta a um tempo em que o carisma valia mais do que a realidade. Quando eu falo em dogma, não critico a espiritualidade nem a tradição. Eu falo de uma característica específica, a resistência a novas informações. Uma ideia dogmática, quando confrontada com provas contrárias, usa argumentos complicados para se defender. É como se o mundo tivesse que se adaptar àquela ideia. Isso acontece na religião, mas também na política e no mercado do bem-estar. Acontece quando se acredita que a tecnologia pode resolver todos os problemas humanos com um aplicativo, ou na conversa de gurus que usam histórias convenientes em vez de estudos sérios. É fácil entender porque isso atrai as pessoas. O dogma traz um alívio para uma mente que está cansada, dá pertencimento para quem tem medo da solidão e simplifica o que é complicado. É como uma terapia barata para o caos. Fique comigo, repita o que eu digo e a incerteza vai embora. Mas uma hora a conta chega. O discurso que não aceita ser revisto precisa transformar a crítica em um ataque, a discordância em algo mau. Ele substitui o diálogo por palavras de ordem, a pergunta por uma senha e a dúvida por um desvio de caráter. Você sabe que está nesse território quando ouve frases como: bom, isso não se discute. Quem discorda de mim tem más intenções. Se você não concorda, é porque não entendeu. Isso é o fim do diálogo. E quando o diálogo acaba também a chance de aprender com os erros de forma mais branda. Os erros continuam acontecendo porque somos humanos, mas sem a possibilidade de correções, eles se tornam um costume. A ciência é o remédio para isso. Não um novo Deus. Ela não pede para ser adorada, pede para usarmos um método. Observar antes de concluir, criar hipóteses que possam ser testadas, fazer estudos que controlem as influências externas.
e que possam ser repetidas por outras pessoas. Ser avaliado por outros especialistas que não se importam com o seu carisma. Ter regras claras para abandonar uma ideia quando ela não funciona. Essa abertura para correção não é um sinal de fraqueza, é exatamente a força que falta no pensamento dogmático. É por isso que mudamos de ideia sobre tantas coisas ao longo da história e a vida continuou. A ideia de que a Terra era o centro do universo foi trocada pela de que o Sol é o centro, e a teoria do miasma foi substituída pela dos germes. As histórias pessoais foram trocadas pelos estudos clínicos. Houve resistência, houve orgulho ferido e atrasos em algumas áreas, mas no fim a realidade se impôs. E quem aceitou a realidade aprendeu melhor a lidar com ela. Mas e a minha experiência pessoal? Você pode perguntar, ela é importante, é o ponto de partida. O problema é que a experiência de uma pessoa só, por natureza, é limitada. Ela pode dar uma direção, mas não é o suficiente para construir algo sólido. Quando as decisões afetam centenas e milhares ou milhões de pessoas, precisamos de ferramentas que nos ajudem a ver além do que os nossos olhos alcançam, ferramentas que corrijam as ilusões mais comuns da nossa mente. E não porque somos burros, mas porque nosso cérebro tem atalhos para economizar energia. Muitas vezes isso funciona, mas outras vezes esses atalhos nos levam a grandes erros. Achamos que o que é mais marcante é o que acontece com mais frequência, quando na verdade é só mais fácil de lembrar. Buscamos informações que confirmam o que já pensávamos e ignoramos o resto. Achamos que entendemos muito de assuntos complexos e não percebemos o quanto a gente não sabe. Tomamos uma decisão primeiro e só depois procuramos motivos para justificá-la. Reconhecer isso não é um insulto, é entender como a nossa mente pode nos enganar. E como usar isso no dia a dia? Quando você está no seu celular e vê um vídeo que promete uma verdade secreta, o que você deve fazer? A primeira reação, se o assunto mexe com você, geralmente é emocional. Raiva, alívio, esperança. A emoção não é o problema. Ela é um sinal de que o assunto é importante para nós. Mas não podemos deixar que ela tome as decisões nesse momento. É bom mudar o foco. Em vez de pensar se eu gostei, então é verdade, pergunte como podemos saber se isso é verdade. De onde veio essa informação? Qual é o estudo original? Existem outras interpretações? Há algum interesse por trás disso? Outros especialistas independentes chegaram à mesma conclusão? Às vezes, só de fazer essas perguntas, a ansiedade já diminui. Não porque a resposta seja sempre tranquilizadora, mas porque passamos a ter um critério para avaliar as coisas. Imagine uma situação comum. Alguém fala de um jeito muito convincente, mostra um gráfico que parece impressionante. As pessoas do seu grupo compartilham com entusiasmo e você sente vontade de compartilhar também. Mas você decide parar e pensar. Aí você vai lá, pesquisa a fonte da informação e descobre que o gráfico foi manipulado para parecer mais dramático. Que o estudo mencionado não prova o que essa pessoa está dizendo. Que a pesquisa foi feita com poucas pessoas ou de forma tendenciosa. Que os outros estudos maiores provam o contrário. E que as conclusões dos próprios autores do estudo são muito mais cuidadosas do que o título da notícia. Você pode até continuar concordando com a ideia geral, mas agora você não é mais um prisioneiro da forma como a informação foi apresentada. Você conquistou a sua autonomia. E essa é a diferença entre ser convencido e ser esclarecido. Essa autonomia também ajuda em conversas difíceis, em discussões importantes, especialmente sobre assuntos que mexem com a nossa identidade. É comum que cada pessoa já chegue com a sua opinião formada, certa de que está com a razão. E quando os dois lados chegam com certezas absolutas, qualquer coisa que o outro disser será vista como má fé. Não há diálogo, só uma performance para uma plateia imaginária.
Uma saída é tentar encontrar um ponto em comum antes de começar a discutir. O que vamos considerar como uma prova? O que nos faria mudar de ideia? Como podemos testar uma ideia sem ofender ninguém? Até onde essa conversa pode ir? Fazer essas perguntas não deixa o debate menos interessante, pelo contrário, torna o debate possível. E se mesmo assim o outro lado só quiser mostrar que é leal ao seu grupo, a atitude mais inteligente pode ser simplesmente não participar do teatro. Eu sei que nada disso é fácil. A vida corrida nos faz procurar por atalhos, e atalhos são muito atraentes. Eles falam com a voz da certeza, prometem resolver problemas reais de forma simples e rápida, e oferecem um sentimento de comunidade imediato. O problema não é querer se sentir melhor. O problema é depender desses atalhos para pensar. A cada atalho que aceitamos, o custo aumenta. Políticas públicas mal feitas, tratamento que não funciona, pânicos que criam mais problemas do que resolvem e a perda de confiança em instituições importantes. Uma comunidade que pratica o pensamento crítico também comete erros, mas ela erra menos e aprende com os erros de uma forma muito mais tranquila. O objetivo não é criar pessoas desconfiadas que duvidem de absolutamente tudo, mas sim cidadãos que sabem em quem e no que devem confiar, com base na qualidade das informações. Eu sei que essa história tem um lado emocional. Duvidar pode ser doloroso. Ver uma crença que gostamos muito ser questionada pode nos dar uma sensação de vazio. Mas a boa notícia é que a nossa mente não desmorona quando perdemos uma certeza. Ela se reorganiza. O medo de ficar sem chão, às vezes, é maior do que deveria, porque nos ensinaram a confundir quem somos com o que pensamos. Você não é as suas opiniões. Você é a pessoa que tem a capacidade de rever as suas opiniões. Quando entendemos isso, tudo muda. Você ganha coragem para experimentar novas ideias sem se sentir um traidor de si mesmo. Talvez ajude a pensar na mente como uma caixa de ferramentas. Ferramentas diferentes servem para problemas diferentes. O martelo da intuição é útil e rápido. O medidor da estatística é preciso e exige muito trabalho. A lente da empatia nos ajuda a entender os motivos, as consequências e as dores, que não podem ser medidas com números. A fita métrica do tempo nos mostra como as coisas se comportam a longo prazo. O pensamento crítico não joga nenhuma ferramenta fora. Ele só te ajuda a não usar o martelo para apertar um parafuso e a não tentar medir algo muito pequeno a olho nu. Se você quer um exercício prático, tente o seguinte: escolha uma crença que seja muito importante para você. Escreva essa crença em uma frase. Depois, escreva o que de forma concreta te faria mudar de ideia. Pessoas, números, fatos, resultados. Seja específico. Agora, por 7 dias, procure de propósito pelas melhores críticas a essa sua crença. Não as críticas exageradas, mas as mais fortes. Observe as reações do seu corpo, perceba a sua resistência mental e continue. No final da semana, chegue a uma conclusão temporária. Pode ser que você continue pensando a mesma coisa, mas agora com mais certeza. Pode ser que mude um pouco de opinião, ou pode ser que mude completamente de ideia. Qualquer uma dessas opções é progresso, porque foi uma decisão que você tomou de forma consciente. Na vida pública, essa mesma atitude muda a forma como as pessoas conversam. Em vez de competir quem tem a frase mais inteligente, competimos para ver quem tem a informação mais confiável. Em vez de criticar quem admite um erro, passamos a ver isso como um sinal de seriedade. Em vez de tratar a crítica como um ataque, reconhecemos que ela é importante para a saúde da sociedade. Você já reparou como as pessoas em ambientes intelectuais saudáveis conseguem rir de si mesmas? Não é para debochar, é para reconhecer que ninguém sabe tudo. O bom humor, quando não ofende, nos ajuda a ser mais lúcidos. Ele acaba com a arrogância e nos lembra de que somos todos humanos.
Uma sociedade que valoriza essa cultura não se torna perfeita. Ela continua tendo injustiças, problemas e conflitos. A diferença é que ela cria mecanismos de proteção. Os erros não se tornam desastres, mas oportunidades de aprendizado. As decisões ruins são percebidas mais cedo e o fanatismo perde a força. A inovação acontece como resultado de bons problemas bem definidos e não de promessas milagrosas. O ambiente público se torna menos hostil porque o discurso do sou puro e perfeito perde a graça e a ética da responsabilidade ganha força, ganha importância. Não existe um salvador da pátria nessa história. O que existe é um conjunto de hábitos que são praticados, repetidos e corrigidos. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que eu não te dei um herói para seguir. Eu te dei um trabalho a fazer. E ele começa dentro de você. É um exercício de separar senso de justiça, da necessidade de estar sempre certo. É desconfortável e não há problema nisso. O desconforto não é ruim, é um sinal de que estamos usando músculos que raramente usamos. Eu quero terminar esse vídeo com um compromisso simples. Da próxima vez que você vir algo que te cause uma certeza imediata, você vai respirar fundo, vai abrir uma nova aba no navegador, vai procurar a fonte da informação, vai verificar se existem outras interpretações e só então vai decidir o que fazer com aquilo. Isso não é para ser paranoico e nem desconfiado, é ter higiene mental. Assim como lavamos as mãos para reduzir os riscos de doenças sem ter certeza de que estamos totalmente limpos, verificamos as informações para reduzir o risco de enganos sem prometer que vamos encontrar a verdade absoluta. Fazer isso não te torna uma pessoa fria, te torna uma pessoa responsável. Se esse texto te ajudou a pensar melhor e não a pensar como eu, compartilhe com alguém que também gosta de pensar com cuidado. Diga nos comentários qual a crença importante que você vai testar essa semana. A mente que aprende a basear as suas convicções em provas não perde a sua identidade, ela se torna mais forte.